Quem é Deus e quem é você? Já pensou você ser curado por Deus e encrencarem por causa disso? Isso aconteceu. Isso aconteceu na época de Jesus, quando ele foi ter com um homem que estava no tanque. E nesse tanque havia muitos enfermos, muitas pessoas ali esperando que a água movimentasse para que entrasse nesse tanque, porque a primeira pessoa que fosse entrar no tanque era curado, depois que essa água movimentava. Mas havia tanta gente, tantos enfermos, que havia um homem ali com já 38 anos enfermo. E ele estava ali entre aqueles doentes, aqueles enfermos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Sabe, Deus não pode curar sem a sua atitude. Você tem que agir. Ele não pode fazer algo em que, não que ele não possa, mas porque a fé demanda exercício da própria pessoa. E aquele homem estava ali deitado esperando alguém levantá-lo depois que a água movimentasse. E ele estava nessa situação já há 38 anos. E que interessante, era a época de festa. E Jesus foi ali. E Jesus perguntou para ele: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha só a atitude de Deus. Deus vê você. Você sabia disso? Você pensa que Deus não te vê? Ele vê sim, mas você tem que agir em prol dele. Como aquele homem respondeu que não havia ninguém que o colocasse naquele tanque, Jesus disse, foi direto: levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe, imagina, tem muita gente que ouvindo assim, imagina, você está doente, ali no tanque, esperando por alguém, e vem alguém que diz para você levantar e tomar o seu leito e andar, como se estivesse cego a situação que aquela pessoa estava vivenciando. Mas logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Por ser sábado, em Israel, você sabe como complicado é essa situação, porque sábado era um dia em que eles não faziam nada. Eles levaram ao pé da letra a lei de Deus, que sábado era o dia do Senhor. E eles levaram, até hoje, os judeus fazem isso. Eles, a partir de um horário, eles já não fazem mais nada de sexta-feira para sábado, por causa do sabate. Então, os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Ou seja, para aqueles religiosos, eles não aceitavam que sábado fosse alguém curado e levantasse e tomasse o seu leito. A religião, tantas outras religiões no mundo, têm colocado situações em que as pessoas não usam a fé. Deus não fez isso, Deus não falou nada disso, que não podia ser curado no dia de sábado.
E Jesus curava justamente no sábado, contrariando a lei, ou seja, não a lei, mas a cultura, a religião dos judeus. Bem, já já vamos falar sobre isso, o que é a fé e o que é a religião. Fique ligado, enquanto isso fica aí uma trilha musical para você pensar no que você tem feito com a sua fé. Será que você tem sido um religioso ou você tem usado a fé? Bem, enquanto você pensa, nós vamos colocar aqui uma trilha e já voltamos já já. Bom, o que é a fé e o que é a religião? A fé é algo puro que nos faz acercarmos a Deus. É uma certeza, uma convicção. E a religião é os costumes. Se você faz, por exemplo, se você dá o seu dízimo, dá a sua oferta, orar, ler a Bíblia, fazer isso como costume e não com a fé, você está praticando uma religião. A fé é o que leva você a Deus. Aquele homem, quando foi curado, estava removendo dele aquilo que não fazia ele se achegar a Deus. Ele dependia de pessoas. Ele dependia daquela água movimentar para ser curada. E Jesus, quando o viu nessa situação, ele perguntou e depois ele disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Mas aquele homem tinha que obedecer. Se você é uma pessoa religiosa ou se você é uma pessoa incrédula, você vai dizer assim: você não está vendo? Você não está vendo que eu, nessa situação, enfermo e que eu tenho dificuldade de me levantar? Como que vai me dizer uma coisa dessa? Ou seja, a resposta, a atitude não tem nada a ver com pureza. E quando você obedece, você se torna como uma criança, uma pessoa pura, uma pessoa que considera aquelas palavras acima daquele tempo em que você esperava por terceiros. No caso aqui desse homem que já tinha 38 anos enfermo. Ele fez o que Jesus havia dito para ele. Mas o que isso implicou? Implicou uma inveja por parte daqueles religiosos da época, que só queria que ele cumprisse uma cultura de que nesse dia de sábado não podia ficar esperando por ninguém, nem tomar o seu leito, tinha que ficar ali na enfermidade, doente, não podia fazer nada. Ou seja, a religião é o que impõe você um costume, que não há fé, que não há obediência, não há exercício de fé, não há pureza. Porque você faz por fazer,
E aquele homem, sendo curado, então prejudicou a paciência, vamos dizer assim, ficou irritado aqueles religiosos em ver um homem que seguia adiante, que tomou o seu leito e andava. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Sabe, as religiões não é uma coisa que a Igreja Universal faz. Inclusive fala que Deus não é religião. Deus é verdadeiro e Ele comunica com o povo, com as pessoas, através de uma fé. Veja que Jesus falou para ele levantar e ele tinha que fazer a parte dele. Jesus não fez uma mágica, o homem teve que obedecer. Assim é a fé. A fé é algo que nos faz ser simples, humilde. É o que faz a gente obedecer, aceitar, é crer. Quando muitos anos... Imagina, você crer em uma palavra, depois de 38 anos de espera em ser curado, é porque você deixou aquela palavra entrar em você. Você foi maleável, vamos dizer assim. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus não quer que você siga uma religião. Talvez você vá à Igreja Universal ou outra denominação, ou outra igreja. Mas você faz as coisas por fazer. E isso não atrai, não faz você puro. Pelo contrário, você fica fingido, porque você não faz de forma verdadeira. Você não faz porque você precisa, você não é sincero. E é isso que você tem que observar, ouvinte. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Provavelmente aquele homem estava enfermo por causa de um pecado. Talvez ele tinha feito algo porque as pessoas puniram ele. E por isso que ele se encontrava daquele jeito. E Jesus, quando encontrou, falou com ele: olha, você já está curado. Agora, não peques mais. Porque o que faz piorar a situação, o que faz ficar ruim para você é o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos faz malicioso. O pecado nos faz sermos ingratos, sem consideração para com Deus, para com as pessoas. Isso é o que faz o pecado. Então, agora você já não tem mais desculpa e você pode olhar para frente e não pecar mais.